Olá, eu me chamo Ana, sou inscrita do canal Espanto Noturno. Hoje vou enviar meu relato de algo que aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Mas lembro como se fosse ainda hoje. Vou contar tudinho com todos os detalhes. Bom, eu sou de Minas Gerais, mas moro aqui no Rio Grande do Sul há mais de 15 anos. O relato que aconteceu comigo foi lá em Minas, na minha pequena cidade, que se chama Grupiara. Bom, eu era adolescente, tinha meus 17 anos de idade. Eu morava com meus pais e meu irmão mais novo. Meu irmão mais velho já era casado e tinha sua casa própria. Assim como a minha irmã, que era 2 anos mais velha que eu. Bom, na época eu já namorava também, porém ainda morava com meus pais. Eu recém estava no início do namoro. A minha irmã Célia tinha acabado de ganhar bebê. E eu me prontifiquei de ir até sua casa ajudar. Nos primeiros dias após sua saída do hospital, além de ser minha irmã e meu sobrinho, o bebê iria ser meu afilhado. Então eu estava muito ansiosa para conhecer o meu primeiro afilhado. Assim foi feito. Logo após minha irmã e o bebê ganharem alta, eu fui imediatamente para a casa dela. Eu iria ficar coisa de uma semana lá, apesar da casa de minha irmã não ficar tão longe da minha. O meu cunhado Fábio, marido de minha irmã, trabalhava nos finais de semana como segurança na época. Ele ficava de vigia em uma obra na cidade vizinha. Lá ele era responsável pela segurança e guarda da construção. Lá ficava alguns maquinários e também ferramentas aos finais de semana. E durante a semana ele trabalhava como pedreiro na mesma obra. Pois bem, minha irmã tinha ganhado alta na quinta-feira. E eu fui para lá no mesmo dia. Na sexta, como de costume, Fábio soltou mais cedo e veio para casa se organizar, pois à noite iria para seu serviço de vigia. Lembro que ele deixou um valor em dinheiro, para caso houvesse alguma necessidade. Tomou um bom café e pegou suas coisas, botou em seu carro e foi rumo à Chapada de Minas. Quem conhece sabe de onde estou falando. Bom, tudo estava muito bem. Ajeitei toda a casa para minha irmã, limpei e lavei roupas. E fiz com que ela descansasse o máximo possível. Atendia do bebê quando necessário. Nos tempos vagos, trocava mensagem de SMS com meu namorado. Já se era madrugada, coisa de 1h30, 2 horas, eu ainda estava acordada. Minha irmã e o bebê dormiam bem. Quando tudo começou aos poucos, a casa da minha irmã era de 2 andares, pois na parte de baixo morava a cunhada dela, irmã de Fábio. Em relação à rua, a casa da minha irmã era alta. Então a gente conseguia ter uma visão ampla da rua. Então qualquer movimentação ou barulho era fácil de se ver. Então eu ouvia latidos de cachorros vindo da rua de baixo. Parecia ser uma multidão de cachorros pelo tamanho da algazarra. Aqueles cachorros estavam subindo a rua correndo com algo, pois eu consegui ouvir barulhos muito parecidos com a cascos de cavalo quando começam a cavalgar. Eu fui logo para a janela para ver o que era. Para minha surpresa, não havia nada, a não ser os cachorros correndo adoidado, correndo, tentando pegar e morder algo que eu não enxergava. Aquilo ficou sinistro, porque por mais que eu não visse nada além dos cachorros, os barulhos de cascos de cavalo continuavam a passar. Parecia que os cachorros estavam correndo atrás de algum cavalo ou algum cavaleiro que passou montado ali. Mas somente os cachorros conseguiam ver. Mas eu consegui ouvir também, assim como outros vizinhos que ligaram as luzes da sua casa e espiavam pelos cantos das janelas ou saíram para fora para ver o que era. Após aquilo passar pela rua, eu nunca mais vi aquele sinistro. Muitas pessoas na noite ouviram e os boatos correram solto na época pela cidade. Em outros pontos da cidade, a mesma coisa foi ouvida, mas não foi vista por ninguém, a não ser pelos cachorros. Boa noite. Meu relato é algo vivido pelo meu pai. Ele se chama Josué,
mas todos chamam ele de Zé. Essa história ele sempre conta pra gente e eu cresci ouvindo cada detalhe. Meu pai é filho de benzedor, meu avô eu não cheguei a conhecer. Na verdade eu não lembro dele, pois ele faleceu e eu era muito pequena ainda. Mas meu pai conta que lá onde eles moravam, todos o conheciam, pois meu avô era benzedor de mão cheia. Todos o procuravam para alguma benzedura ou até mesmo para buscar alguns chás ou remédio. Meu avô cultivava muitos chás em seu quintal e ele mesmo fazia frascos com alguns remédios dentro. Pois bem, como falei, muitas pessoas iam até a casa de meu avô. E foi numa dessas visitas a meu avô que algo aconteceu. Meu pai tinha 13 anos de idade. Segundo ele era em dia de semana, após o meio-dia, ele estava deitado sobre uma rede que tinha na varanda da casa, esperando o sol dar uma baixada, como ele fala, porque à tarde ele teria muito serviço a fazer na roça. Foi quando um homem bem trajado de terno e chapéu encostou com um carro antigo bem na porteira do sítio e perguntou pelo meu avô. Meu pai imediatamente pediu para esse homem esperar um minuto, pois ele iria chamar meu avô. Meu pai chamou meu avô, que também estava descansando no sofá. Meu avô de pronto se levantou e foi até a área de fora e cumprimentou esse homem e perguntou no que poderia ser útil. Esse homem olhou para meu avô, olhou para meu pai. Meu avô era um velho experiente, olhou para o meu pai e pediu para se retirar. Meu pai se escondeu atrás da porta e ficou ouvindo, pois ele nunca tinha visto aquele homem pelas bandas onde eles moravam, principalmente um homem com o aspecto dele. O homem começou a falar com meu avô, pedindo para que ele o ajudasse. Segundo meu pai, esse homem começou a falar coisas bem estranhas, dizendo que não era desse mundo e precisava de uma orientação para encontrar seus irmãos. Meu avô de começo não entendeu, mas o homem começou a se identificar dizendo: eu sou de outro planeta, aqui poucas habilidades minhas funcionam, pois eu e vocês não vivemos na mesma dimensão. Meus irmãos vieram até aqui em uma missão oculta, onde teriam que buscar respostas e conhecimentos sobre o povo de vocês. Nesse momento meu pai disse que ele reparou que aquele homem poderia ser um extraterrestre, pois a maneira que ele falava não condizia com a maneira que era falado na época, e também o homem parecia se enrolar muito nas palavras, meio que trocando algumas letras, como se fosse um estrangeiro aprendendo o português. Meu pai disse que o homem continuava a insistir que tinha que encontrar seus irmãos, porém ele não fazia a mínima ideia de onde eles estariam. Porém, em outras consultas ao nosso povo, eles sabiam que meu avô podia ver coisas. Meu pai disse que tremia de medo, pois em sua vida nunca tinha visto nada igual. Meu avô disse que infelizmente não tinha como ajudar ele, pois não tinha esse dom ou poder de adivinhação. O homem olhou para os lados e fez um pedido a meu avô, se ele poderia andar pelas suas terras e tentar ver se achava algo, e pediu se poderia pegar algumas sementes e mudas de plantação e árvores nativas que ele achasse. Meu avô deu permissão a ele. O homem saiu entre as roças olhando por tudo. Pegava folhas de árvore, cheirava e guardava em pequenos pacotes plásticos. Ficou uma meia hora. Após isso retornou a meu avô e falou: à noite, luzes vão aparecer, barulhos vocês vão ouvir, mas não tenham medo, estaremos em busca de nossos irmãos, eles podem estar próximo. Agradeceu as sementes e entrou em seu carro e sumiu estrada fora. Lá no final, um clarão muito forte, como se fosse um reflexo de espelho, pegou nos olhos de meu pai e meu avô. À noite, realmente, as luzes começaram a aparecer, barulhos como zunidos agudos e chatos foram ouvidos por mais de uma hora. O carro era modelo muito antigo mesmo, parecendo ser de outro século, assim como as roupas. Talvez ele tenha vindo de outro planeta mesmo, porém errou o tempo que viviam, tentando se vestir igual aos seres humanos. Meu pai conta isso sempre e não inverte nenhuma palavra. Sei que isso foge do sobrenatural, vai mais pro lado da ufologia.
porém creio que esse é um canal de relatos, então resolvi enviar o meu. Obrigado a todos, obrigado a Espanto Noturno por contarem meu relato. Boa noite a todos e tchau, tchau.